respeito da suspeita de mortes, agora já são 9 mortes que podem ter sido provocadas por um medicamento manipulado lá numa farmácia de Teófilo Otoni. E nós vamos ao vivo tirar dúvidas também com um especialista a respeito da segurança de um medicamento manipulado. O que você tem que observar na hora de fazer a opção, na hora de pedir ao seu médico, né, também a opção pelo remédio manipulado. A gente vai tirar essas dúvidas ao vivo aqui no Leste Notícias. Você vai ver também a homenagem que Ney da Mata, técnico do Ipatinga, recebeu em Coronel Fabriciano. Muita gente diz que tem rivalidade, muita gente diz não, existe a rivalidade entre torcedores do Ipatinga e Social de Coronel Fabriciano, mas o técnico do Ipatinga foi homenageado pelos vereadores de Coronel Fabriciano. Você vai conferir essas notícias aqui com a gente a partir de agora no Leste Notícias. Eu aguardo a sua mensagem, 77004, você digita a palavra Leste, mais a mensagem que você queira mandar para a gente. Fique à vontade para comentar o que você quiser. A Polícia Civil de Teófilo Otoni investiga mais uma morte na região do Vale do Mucuri, que pode ter sido provocado pelo Secnidazol 500 miligramas. Uma mulher de 81 anos morreu no dia 23 de novembro, depois de ingerir o remédio. Até agora já seriam 9 vítimas. Essa embalagem de Secnidazol foi entregue na delegacia nesta terça-feira. Madalena Barbosa, de 81 anos, morreu após usar o produto no mês passado. Essa pode ser a 9ª vítima do medicamento produzido pela farmácia de manipulação Fórmula Farma. A família ouviu uma notícia e, sabendo que ela havia ingerido o medicamento no dia 22 de novembro, trouxe o frasco, fez boletim de ocorrência, trouxe certidão de óbito e assim nós iniciamos agora mais um inquérito em relação a esta vítima. Esse homem, agora alegre, passou por maus momentos. Ele também tomou o Secnidazol 500 miligramas no final do mês passado. A reação foi imediata e Aécio foi parar no pronto-socorro em Teófilo Otoni. Eu senti fraqueza nas pernas, a pressão abaixou, meu estômago estava todo rasgado por dentro, todo destruído por dentro. Aí eu tomei os remédios do médico lá que o estômago foi controlando. Aécio conta que o dono da farmácia ligou para ele e pediu que o restante dos medicamentos fosse devolvido com promessa de receber ajuda para a recuperação da saúde. Uma semana depois que eu estava de atestado, o dono da farmácia me ligou 10h30 da noite, me perguntando como é que eu estava pelo remédio que eu tinha tomado, dizendo que viu meu nome no computador lá e me perguntou o que eu tinha sentido do remédio. Eu falei aquilo que estava bom, que eu achei que fosse um trote que alguém estava passando em mim. Aí depois, na segunda-feira, eu voltei, expliquei para ele, falei com ele que ele quase me matou. Aí ele pegou meus recibos todinho das receitas e tudo, falou que ia bancar com a despesa minha e segurou lá os remédios, a receita, segurou tudo. 3 dias após a Vigilância Sanitária Estadual interditar a matriz da Fórmula Farma no centro de Teófilo Otoni, essa filial da empresa também foi fechada. Aqui, as autoridades encontraram diversas irregularidades. Encontramos na área de comércio exposto, né, venda de medicamentos da 344, que são medicamentos controlados, que ela não tem autorização. Encontramos também a venda de antibióticos, que também não tem autorização. E na parte de cima, nós encontramos balança de precisão, encapsulador, muitas cápsulas de medicamentos rotulados, frascos vazios, frascos cheios. E a gente deduz que ali estavam sendo fabricados, estava sendo manipulado, né, alguns medicamentos. A delegada que investiga os problemas na matriz da Fórmula Farma também acompanha a situação da filial. Nós vamos ter que apurar quem manipulou, quem forneceu e quem produziu e assinou aquela produção daqueles medicamentos. Pois é, e depois dessas mortes no Vale do Mucuri, a população, a gente, né, fica com muitas dúvidas. Afinal, é seguro o uso do remédio manipulado? O que a gente precisa observar na hora de pedir ao médico essa opção do remédio manipulado? Ou às vezes é só essa opção. Vamos tirar essas dúvidas com a repórter Patrícia Brasil. Boa tarde, Patrícia. Afinal, é seguro o uso do medicamento manipulado? Tem algum risco? O que a gente precisa observar, Patrícia?
Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, Carlos, primeiro, com relação a este caso, as duas farmácias de manipulação envolvidas nessa história, tanto a matriz quanto a filial, foram interditadas pela Vigilância Sanitária e, neste momento, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão no local em busca de pistas, informações e documentos que possam ajudar a esclarecer este caso. O dono das farmácias deve ser ouvido, deve prestar depoimento à Polícia Civil na tarde de hoje. Bom, agora sobre como o cliente pode saber se o estabelecimento, se uma farmácia de manipulação é realmente confiável, o Danilo Matos vai nos dizer. Ele é presidente da Associação de Farmacêuticos aqui de Governador Valadares e é também coordenador do curso de farmácia de uma faculdade aqui da cidade. Bom, Danilo, o cliente, existe uma forma dele saber se o estabelecimento é realmente confiável? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. O mais importante, assim como nós temos o nosso médico de confiança, o nosso dentista de confiança, é também termos o nosso farmacêutico de confiança, que é o profissional habilitado e capacitado dentro da farmácia, capaz de orientar o uso correto do medicamento e que vai garantir que ali dentro são fabricados medicamentos de qualidade e com eficiência terapêutica realmente. Agora, Danilo, quais são as exigências da vigilância sanitária com relação à manipulação dos medicamentos? Algo que a população mesmo pode averiguar nesses locais é a presença do alvará sanitário, que ele tem que estar à vista da população, a presença do certificado de responsabilidade técnica do farmacêutico dentro do estabelecimento também tem que ter, que é o registro do farmacêutico dentro do conselho de farmácia. E, principalmente, a população tem que estar ciente que medicamento não é uma simples mercadoria, farmácia não é um simples comércio e a vida deles não tem preço. Então, é importante cobrar e exigir a presença do profissional farmacêutico dentro da farmácia. E, bom, Danilo, vamos ao estúdio. Carlos tem uma pergunta. Pois não, Carlos? Boa tarde, Danilo. Quem faz a opção pelo remédio manipulado? É o paciente, né? No caso, o consumidor? Ou é o médico? Ou, em alguns casos, não há opção, só há mesmo a opção pelo manipulado? A grande vantagem do medicamento manipulado é que ele é específico para aquele determinado tratamento em muitos casos. Mas o médico, né, ele tem a alternativa de estar escolhendo o manipulado devido a essa especificidade, ser específico para determinada pessoa, na dosagem que muitas vezes a indústria não fabrica. Então tem essa facilidade e ajuda o médico muitas vezes no tratamento. E é específico para cada pessoa. Agora, quando o cliente chega com uma receita na farmácia de manipulação, qual é o procedimento correto do farmacêutico? Existe alguma checagem, alguma conferência? Em todo o processo dentro da farmácia de manipulação, existem vários pontos de controle que passam pelo profissional farmacêutico. E qualquer farmácia idônea, responsável, teria que ter pelo menos 3 ou 4 pontos em que passa-se pela mão do farmacêutico para vistoriar, inclusive para tirar a dúvida do paciente e orientar sobre o uso correto do medicamento também. Vamos voltar ao estúdio, pois não, Carlos? O Danilo, é interessante nesse caso, porque por causa desse episódio pontual lá de Teófilo Otoni, muitas pessoas possam colocar em dúvida todas as farmácias de manipulação, né? Então, como a Patrícia informou aí no início da nossa entrevista, esse caso está sendo investigado, virou caso de polícia, da vigilância sanitária, quer dizer, as outras farmácias de manipulação que existem, em tese, elas estão aptas a oferecer um bom serviço à população, né? Sim, inclusive a presença do farmacêutico é a garantia exclusiva de que tem um profissional habilitado e capacitado para garantir a qualidade. E assim como nós temos profissionais da saúde classificados, né, com boa qualidade, nós temos várias farmácias que nos garantem essa qualidade realmente em todos os locais onde tem a presença do farmacêutico, tem essa garantia da qualidade do medicamento que vai ser utilizado. Ok, Danilo, obrigada pela entrevista. Carlos. Obrigado.